melhor. A gente já vai abrir aqui o nosso papo com o autor, ator, diretor, humorista, Pedro Cardoso. Fala, Pedro, como você tá? Seja mais uma vez muito bem-vindo, viu? Tô dormindo, né, Danilo? Eu sei que acorda cedo. Né? Saiu tarde ontem do teatro, né, Pedro? 2 horas eu tava tomando banho. Então, mas tô animado. Eu falo bem dormindo. Eu dormindo falo muito bem. Opa, tava longe do microfone, tava perdão longe. aí. Agora tá ótimo. O microfone fugiu de mim. Pedro tá aqui para dividir as novidades da carreira, os projetos todos, os espetáculos que estão em cartaz aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, né? Você tá em cartaz no Rio? Eu tô fazendo no Rio de Janeiro segunda e terça, em São Paulo sexta, sábado e domingo. A gente vai falar dos espetáculos todos, né? Eu assisto tudo que você faz, seus espetáculos solo, junto da Graziela Moreto, sua esposa, os dela também. E é muito bem escrito, assim. Eu gosto muito, já te falei isso na saída do teatro, falei pra Grazi. É muito bem escrito, encenado também, é divertido, propõe uma reflexão, né? E cada um ao seu estilo, né? A sua maneira. Você tá com o recém-nascido e com o alto-falante. O alto-falante, você escreveu, se eu não me engano, em 93. 30 anos, 30 né? 30 anos. É muito interessante. Eu voltei porque virou um espetáculo de época e ele é toda a dramaturgia em torno da dependência de um personagem, de um telefone. Então, assim, é surpreendente que eu tenha intuído isso lá longe, né? Eu não tinha a menor noção do que ia acontecer com o mundo. Era o começo do telefone portátil. O começo, tinha lá, sei lá, 10 anos. Poucos telefones portáteis tinham e-mail. Né, havia um pouco de comunicação por texto escrito, já havia algumas coisinhas, mas já estava se criando esse mundo onde nós estamos vivendo hoje, em que toda a vida contemporânea é dependente de um aparelho de telefone. Né? Então eu achei prudente voltar para retomar também a compreensão de que os fatos que vivemos são produzidos pela história, que nada nos chega do nada. Existe um desenvolvimento histórico. A história está muito menosprezada pelo autoritarismo vigente, né? Há uma tentativa de reescrever a história, de falsificar a história, a gente chamando o golpe militar de 64 de movimento, de não sei o quê, e querendo apagar os fatos conhecidos das torturas, dizer que não houve, dizer que havia uma ameaça comunista real no Brasil, coisa que nunca houve. Se houve na cabeça de um grupo de pessoas, era um grupo mínimo de pessoas. Enfim, há várias tentativas de reescrever a história. Eu quis fazer esse espetáculo agora, entre outras razões, para fazer um elogio à história. Quer dizer, temos que pensar historicamente o que está se passando conosco, porque nada nos chega do nada. E você não mexeu em nada? Nada. Não mexi em nada. O espetáculo está igual ele era há 30 anos atrás. E ele é surpreendentemente atual. Porque é histórico. Não é que eu me mantenho atual, não é isso que eu estou dizendo. Ele é atual por estar ultrapassado. Ele é atual por significar, por espelhar um momento em que uma tecnologia havia acabado de chegar ao convívio. E a gente hoje, vendo o que se passou conosco, a gente entende, caramba, essas empresas que dominam essa tecnologia estavam planejando esse mundo atual já lá atrás. Isso não vem do nada, isso não aconteceu porque um gêniozinho nasceu nos Estados Unidos, como querem fazer crer esses Elon Musk da vida. O Elon Musk é o do momento, é um gênio. O gênio nada, gênio é o Cartola, gênio é o Pixinguinha. O Elon Musk é um malandro, um aproveitador, como vários outros dentro do âmbito da internet são. O cara da Apple era um gênio, era nada, era um espertalhão também, roubou uma opção de ideia na opção de Bill Gates. Bill Gates outro dia veio falar de inteligência artificial. É desonesto, ele sabe melhor do que ninguém que aquilo é apenas um computador ligado a uma base de dados gigantesca, capaz de reproduzir uma simplória lógica para construir um texto sem nenhuma originalidade. E, entanto, ele inventa esse conceito de inteligência artificial e vem dizer que isso vai mudar o mundo. Está vendendo mais um produto das indústrias dele. É plágio, né? Bom, aquilo é absolutamente plágio. É um plágio atômico. Plagia unidades tão pequenas que você não reconhece. Então, essas pessoas, desculpa dizer, são meros aventureiros desonestos. Não são gênios. Isso é business, isso está sendo organizado há muito tempo. Eu trouxe a peça por essa razão. Nossa, para quem estava dormindo, eu já acordei bem revoltado. Essa é uma que você escreveu há 30 anos, né? E está apresentando aqui em São Paulo.
A outra, acho que do seu repertório todo que você tem, é a mais recente, não é? É o Recém-Nascido. Eu fui assistir, acho que foi semana passada, ou na outra, e eu achei inteligentíssimo mesmo o texto, de verdade mesmo. Me diverti muito, me emocionei, porque fala da concepção, da criação da vida, né? Mas de uma forma muito bem humorada ali, a plateia vem abaixo, e é muito divertido, né? Porque você fala de um recém-nascido ainda dentro do útero, não é? E a dificuldade que é sair daquele lugar confortável, como você mesmo coloca, né, Pedro? Isso tudo iniciou com a Graziella Moreto, com quem eu sou casado, a gente comentando um dia sobre de onde vem uma pessoa como Donald Trump. E ela falou uma expressão que eu achei de muita felicidade. A Graziella falou, é a dinastia do bebê chorão. Então, eu, naquele momento, falei, nossa, a Graziella manifestou uma compreensão que sugere uma dramaturgia, que é a permanência dentro do homem adulto da criança que ele foi, do recém-nascido que ele foi. E aí escrevi a partir dessa compreensão dela essa história de um recém-nascido que sobrevive dentro do homem adulto e que se manifesta nele o que projeta aquele adulto num desejo de autoritarismo muito grande, né? Nós temos que pensar sobre esse autoritarismo que está aí nos ameaçando diariamente, né? De onde ele veio, como é que ele se organiza, essas coisas, né? Ô Pedro, mas uma vez você já falou isso em entrevistas também, que você sofreu, acho que sofre, de dislexia, não é? Eu sou disléxico. E você tem dificuldade de ler peças, textos, livros, de aprender inglês, francês. Você troca palavras, não é? Troco. Eu queria entender, porque, bom, você escreve peças de teatro, você já foi roteirista de programas de televisão, fez programas inteiros, não é? Como que você levanta um espetáculo? Então você já contou aqui que a partir de um questionamento ali da Grazi, você teve esse insight para construir esse espetáculo, não é? É um processo solitário ali que você vai escrevendo a peça? Eu diria que eu sou um temperamento. Eu te agradeço por me fazer perguntas sobre mim. Os artistas sempre vêm falar deles, né? Isso é uma coisa que me intriga às vezes. Tinha uma senhora antes de mim falando sobre um assunto que não era ela, era sobre uma síndrome. Aliás, fiquei preocupadíssimo, porque acho que todos temos essa possibilidade. Mas se interessa saber isso, eu diria que eu sou uma pessoa da tradição oral. Os atores, eu penso, são uma reserva da tradição oral. O texto está escrito num papel, é uma circunstância, digamos assim, mecânica de registro da tradição oral. Mas a arte mesmo do ator é uma tradição oral. O meu texto nunca está pronto, como toda boa tradição oral. Ele se adapta e se molda diariamente à plateia que vai lá. Há um momento na peça, por exemplo, em que eu digo que para chegar ao poder numa democracia contemporânea, o personagem diz, olha aí o meu erro, tem que falar qualquer coisa. E por causa do momento, eu ontem ou anteontem falei, você pode falar qualquer coisa com palavras ou com uma cadeira, por causa do ataque que foi feito ao atacante, né? O agressor que se tornou vítima de sua própria agressividade, por causa de um outro agressor. Então isso é uma adaptação ao momento, entende? É uma coisa típica da tradição oral. Eu acho que o teatro, ele é uma oralidade. Assim, o teatro não precisa estar escrito. O teatro é realmente um acontecimento absolutamente do seu presente. Ele não tem eternidade. Ele tem eternidade na sua essência, mas não no seu momento, sabe? Na sua circunstância. É a força dele. Isso é uma arte absolutamente do dia. Quem foi ao teatro ontem viu um espetáculo que quem for hoje não vai ver. Mas então não é um processo que você coloca no papel? Até coloco, mas não há nenhuma essência literária nisso, entende? É um mero registro. Eu não me esmero em... Por exemplo, quando eu leio um romance, eu me deparo com um artista da palavra escrita. O sujeito é um mestre de escrever. Eu não acho que o teatro seja uma profissão de mestres da escrita. O teatro é uma profissão de mestres da oralidade, na minha compreensão. A oralidade é uma coisa importante para a humanidade. Ela é muito anterior à escrita. A oralidade é como uma ponte antissísmica. Ela é muito mais... Ela samba de acordo com as circunstâncias, enquanto que um texto escrito ele está imobilizado na forma que foi dada a ele. A oralidade jamais está imobilizada em forma alguma. E a plateia nunca é a mesma. Então, se muda a plateia, é conveniente que mude o texto.
entende? Há momentos em que eu preciso falar mais palavras para uma determinada plateia. E há outras plateias que com 3 palavras a mensagem já se comunicou. Então a oralidade não significa que o texto não, que a peça não tenha uma dramaturgia. Ela tem, apenas é uma dramaturgia mais móvel, menos rígida. A oralidade é um valor que ninguém... Parece que a escrita tem mais valor que a oralidade. E eu acho que não é uma questão de mais ou menos valor, são valores diferentes. Ô Pedro, você sabe que quando a Grazi estreou a Reclamação da República aqui em São Paulo, eu fui assistir, foi na estreia, e você também estava lá, né? Agora eu não me lembro se você estava com a Mabel ou com a Luísa. Alguma filha. É covardia sua, que é jornalista, não é disléxico, deve ter uma memória do cão, viu que esse negócio pra cima de mim. Eu estava lá, nem lembro se eu estava. Você falou. Você estava lá com uma de suas filhas, né, na estreia, e aí depois, quando eu entrevistei aqui a Grazi, ela contou que era a primeira vez que você estava assistindo o espetáculo, que em casa ela discute ali ideias, fragmentos, né, momentos, trechos, mas era a primeira vez que você estava vendo a peça mesmo, o resultado final. Com você também acontece isso? Você já contou como que você tem as ideias, como você vai construindo o espetáculo, não é? Mas você, por exemplo, você divide com a Grazi o espetáculo inteiro antes de levar isso para o palco? O que ela falou é verdadeiro, não tem uma conversa muito teórica, mais do que prática. A não sei quando a gente está escrevendo junto, aí temos uma conversa prática. Mas existe uma intimidade da criação que é meio inviolável mesmo, existe um segredo, um pudor até, eu diria, porque aquilo passa por muitas imperfeições. Não que chegue à perfeição, mas passa por muitos esboços, muitos rascunhos, e a gente tem um pouco de pudor de mostrar o trabalho tão precário ainda, né? Então acho que é como ela disse mesmo, a gente tem uma conversa mais teórica e ela realmente só vê quando está pronto, assim como eu só vi o espetáculo. Aliás, espetáculo surpreendente. Muito bom mesmo. A Grazi agora tá em Portugal, não está aqui com você, né? Não, ela está lá. Ela está em Portugal. Olha, eu fiquei devendo aqui o serviço, não é? O Pedro, eu sei que não gosta muito de se autodivulgar, não é? Não, quando eu vou assim até acho bom, porque aqui estou diante de um jornalista. Chato é ficar me publicitando, enfim. Mas olha, vou passar aqui o serviço, porque vale a pena mesmo, viu? O Recém-Nascido, em cartaz no Teatro Renaissance, até 22 de dezembro, sessões às sextas, às 21 horas, aos sábados, às 21h30 e aos domingos, às 19h30. O Teatro Renaissance fica dentro do Hotel Renaissance, ali na Alameda Santos, 2233. E o Alto Falante, que foi o primeiro espetáculo que a gente falou, que esse o Pedro escreveu em 93, não mexeu nada, tá escrito ali há 30 anos, não é? Esse só tem mais uma apresentação, se eu não me engano, não é? Só mais uma. Que é no dia 26 de setembro, ou seja, na semana que vem, na quinta-feira que vem, no Clube Barbixas de Comédia, né? Que fica na Augusta. Na Augusta. Eu adoro lá. Na Rua Augusta, 1129, não é? E aí depois eu passo aqui o link para compra dos ingressos, né? O Pedro sempre quando tá aqui no Brasil, eu me lembro que da primeira vez que a gente conversou, você estava numa residência artística de 7 espetáculos. Foi, Tinha Cagrase, tinha solo, tinha infantil. Da segunda vez, acho que eram 3 que você estava, mais o livro que você estava divulgando, né? E agora mais 2 espetáculos. Danilo, você posso falar uma coisa interessante, Claro. rapidinho? Sempre que vem um artista e a gente comenta, nossa, tá fazendo tanta coisa, tá trabalhando tanto, uma pessoa de mais idade, nossa, é bom ser bem honesto em relação a isso. Isso é desemprego, o nome disso. As pessoas estão fazendo muito teatro e tentando ganhar dinheiro por uma iniciativa própria, porque o mercado do audiovisual brasileiro está profundamente deprimido pela invasão estadunidense através da tecnologia da fibra ótica que trouxe para a nossa realidade cultural um sem número de produções estadunidenses e as pessoas estão todas achando que isso é uma glória para o Brasil. Não, não é. Nós estamos perdendo autonomia no audiovisual, nós estamos deixando de nos representar para nós mesmos. O monopólio da Rede Globo jamais deveria ter sido vencido por um capital estrangeiro, e sim por outros capitais nacionais. Então, eu faço tanto teatro porque eu vivo do teatro, porque eu não tenho mais emprego na televisão e eu não tenho há 10 anos. E muita gente não tem, nem na TV e pouquíssimo no cinema. Outra coisa que acabou é a publicidade. Já não há mais publicidade, porque antigamente a gente era contratado para fazer um filme de publicidade. Hoje pedem que você mesmo se filme no seu próprio telefone e pagam, sem brincadeira. Outro dia me ofereceram uma quantia que era, sem brincadeira, 1 centésimo. 1 centésimo
do que seria quando a televisão era TV aberta. Então, seria hipocrisia minha falar que eu trabalho tanto porque eu amo trabalhar tanto. Por acaso, eu realmente gosto de fazer teatro, mas eu faço teatro por duas razões, porque gosto e porque preciso. E acredito que todos os artistas estão trabalhando muito nos palcos porque os empregos na televisão estão deprimidos. Ô Pedro, eu me lembro uma vez, uma entrevista antiga que você deu, não me lembro aonde, não sei se foi pro Jô, enfim, que você já defendia isso há muito tempo, que você defendia a regionalidade, não é? Ou seja, fazer novela, uma na Bahia, outra em Belo Horizonte, outra em Curitiba, em Brasília, que isso iria movimentar, fazer girar a economia local também, não é? Local, E isso você defendia há quanto tempo? Há muito tempo. Né? Você veja a música que, dita erroneamente hoje chamada sertaneja, ela na verdade é uma música urbana, né? Uma música financiada pela agricultura brasileira. Ela é um fenômeno econômico do interior do Brasil, não das capitais, não do litoral, e gera uma economia imensa dela mesma. A mesma coisa que se passa com essa música, eu acredito até que haja rádios assim. Acredito que as rádios sejam lucrativas. Como as rádios têm um alcance menor, né? Elas sejam lucrativas lá. Seria importante também uma televisão mais regionalizada. Mas nisso, acho que os grandes canais, os detentores dessas... O público nem sabe isso. A TV Globo é uma emissora de uma região. Ela não pode ir para qualquer lugar. O que leva a imagem da Globo para os outros lugares, ou aqui da Bandeirante, ou do SBT, são outras empresas locais que não produzem e apenas reproduzem, tanto que são chamadas reprodutoras, entende? Eu acho a legislação que obriga uma certa produção local, mas acaba sendo resolvida com jornalismo. Ao mesmo tempo também, sei lá, a ficção é cara, então dizem que não há capital para esse investimento todo. Eu hoje não acredito mais em nada, acho que há capital para tudo, o que há mesmo é má vontade política e desejo de um grupo muito pequeno de pessoas de ficarem, não é ricos, é trilionários. Mas você sabe que você falou da música, não é? Agora pegando, eu acho, uma opinião, que o sertanejo deu uma nivelada. Hoje o sertanejo que toca em São Paulo é o mesmo que toca no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, enfim. Eu acho que o sertanejo acabou tirando um pouquinho aí dessa... É por isso que eu acho injusto chamar sertanejo. Porque sertanejo é no rancho fundo, bem pra lá, do fim do mundo. Isso é sertanejo. Isso cantava os temas do sertão. O que agora tem é um problema de ser corno, não ser corno, de minha namorada me largou, eu larguei minha namorada, a gente se ama, a gente não se ama. O único assunto que eles têm é uma questão da masculinidade e da fidelidade feminina. Você vai parar de beber, eu vou tirar essa... É o único tema que eles têm. Eu acho que é uma influência, mais uma vez, estadunidense. Esses comerciantes agrícolas brasileiros são muito apegados à cultura estadunidense, e como lá tem uma cultura country, que seria Sim. o equivalente, eles importaram, inclusive, o layout do show deles, né? A estética deles, perdeu todas as características brasileiras. Hoje é um show tipo esses mega shows estadunidenses. São caminhos que o dinheiro vai fazendo para a arte. Não sei se tem algum artista verdadeiro ali. Sinceramente, tem gente que sabe cantar, tem alguns produtores musicais que conhecem a tecnologia da gravação e reproduzem uma sonoridade, mas tematicamente, na minha opinião, por exemplo, é uma temática completamente monótona e de baixíssima inspiração. Não é à toa que isso é a expressão do fascismo brasileiro, não é à toa que essa é a música do fascismo brasileiro, que é uma música vazia de interesse teórico sobre assunto nenhum, é uma música sobre nada, sobre ser corno ou não ser corno. Eu duvido você me trazer aqui uma produção cultural expressiva desse ramo, cujo assunto não seja esse. O assunto é sempre esse. Ou seja, é uma obsessão com a masculinidade que é característica dos autoritarismos. Então não há mais. É injusto chamar essa música de sertaneja, tem que chamar de outra coisa. Queria registrar aqui, Pedro, a participação dos nossos ouvintes. Acho que eu estou tendo um ataque que aquela senhora falou. Como é o nome daquilo? Cuidado que eu posso te tacar um negócio. Transtorno explosivo intermitente. Você apertou o gatilho do meu transtorno explosivo intermitente. Olha, é melhor eu ir embora. Eu estou tendo. Chamem os seguranças da Band, porque eu vou quebrar o microfone.
Não, tem muita coisa pra gente falar ainda. Eu queria registrar a participação dos nossos ouvintes. A Toninha Escatena tá aqui, a Maria Elizabeth Gianotto, o Sérgio Silveira tá chegando aqui também. Quem mais? O Edson Gonçalves, a Vera Prestes, Pedro Cardoso, seu trabalho é incrível, o respeito por nós, né? Ela tá falando de Itanhaém. Quem mais aqui também? A Maria Diva Pina mandou mensagem, não é? No nosso WhatsApp também aqui, o pessoal vai mandando mensagens de áudio, a gente vai repassar aqui em instantes, não é? A Denise Corrochano aqui, mandando mensagem. Gosto muito dele, a Denise aqui mandou. A gente vai repassar também as mensagens de áudio, né? Mas você sabe, Pedro, das últimas vezes que a gente conversou aqui na rádio, pelos assuntos, enfim, às vezes a conversa vai para outros caminhos, eu não consegui falar e também saber mais um pouco da sua trajetória, que eu acho muito interessante, porque você é nascido no Rio de Janeiro, de uma família de classe média alta, como você sempre falou. Acho que na escola teve alguma dificuldade ali no estudo mesmo, né? Imensa. E seu pai que falou para você ir trabalhar cedo desde criança, não foi isso? Antes de responder, posso fazer uma pergunta? Claro. Você faz alguma coisa para ter essa voz extraordinária? Que eu tô ouvindo a tua voz, e tô ouvindo a minha voz, e tô ficando com vontade de ir embora. Você faz exercício, alguma coisa? Você nasceu com essa garganta? Nada, não faço nada e também nem acho que tenho voz para rádio, viu, Pedro? Não tem. Claro que tem. Tanto é que eu nunca pensei em trabalhar em rádio, né? Mas, enfim, não? Não. Como você veio parar aqui? Bom, é necessidade, né? Bom. Não, é isso. Eu sempre gostei de comunicação, sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de arte, cultura, rato de teatro desde sempre, mas nunca pensei o veículo mesmo, até por achar que não tinha, né? Não tenho voz para isso, né? Mas os caminhos levaram e cá estamos há 10 anos, né, Pedro? Você tem voz maravilhosa, eu peço aos leitores aí que mandem elogios para a voz do Daniel, porque ele merece. Olha a minha como tá. Amigo, olha só, respondendo a tua pergunta, o que me salvou a vida foi ler. Porque eu tinha muita dificuldade para ler, tive dificuldade de aprender a ler. Levei 2, 3 anos. Minha mãe foi chamada na escola, falaram que eu não ia conseguir aprender. Eu passei toda a minha adolescência escrevendo com imensos erros de ortografia. Sou capaz ainda de escrever hesitação, por exemplo, XITA, 2 S's, ão. Sou capaz de escrever coisas com grandes erros de ortografia. Tenho dificuldade com concordância verbal, tenho dificuldade em memorizar as palavras, troco as letras de lugar, em vez de falar ofolote, posso falar tá vendo? Falei já errado. Em vez de falar holofote, posso falar ofolote, pacharoque, em vez de para-choque. Isso é a dislexia. Não se sabe bem por que alguém tem essa síndrome, mas eu tenho. Não é nada incapacitante, mas é um fator de grande dificuldade. E o meu pai, no bom sentido, me forçou a ler. E eu até hoje leio muito devagar, mas dedico grandes horas do meu dia para ler. E como todo esforço superado, ou em superação permanente, ele se torna um prazer. Eu adoro ler. Então passo grande parte das horas do meu dia lendo livros, romances, um pouco de teoria, adoro ler história, leio ciência, leio uma porção de coisas. Então, se alguém tem dificuldade aí dos ouvintes, faz um esforcinho, que a leitura é um treinamento para o cérebro maravilhoso. E daí, desde cedo, você já foi trabalhar mesmo, né? Trabalhou como office boy na corretora do seu avô, Eu era de uma família rica, mas de uma família de pessoas de esquerda. Então, o valor do trabalho sempre foi uma mensagem muito nítida, tanto da minha mãe, do meu pai e dos meus avós, de paternos e maternos. Não havia nenhuma esperança para alguém da minha família de viver de uma herança ou de viver de um rendimento. Eu, com 18 anos de idade, saí de casa e passei a viver por minha conta. Claro, na casa da mãe sempre tem um prato de comida, sempre tem uma pessoa que ajuda você a lavar uma roupa. Eu tinha esses apoios, tenho até hoje. Mas não havia uma disposição dos meus pais de me sustentar pelo dinheiro que eles haviam ganho ou que o meu avô havia ganho. Então eu acho que, modéstia à parte, eu fui socialmente bem educado. Sempre soube que o trabalho é que dignifica o homem. Mas eu queria trazer essa conversa, esse seu lado, que acho que você pouco fala, porque é isso mesmo, né? A trajetória. Muita gente tem o sonho, né? Bom, vou para televisão, vou para o teatro, vou seguir a carreira artística mesmo, né? E acho que as coisas, não sei se é a visão que eu tenho, foram acontecendo, né? Porque você começou como operador de luz. Acho que foi por intermédio Eu fiz teatro na escola.
Ah, você fez teatro na escola? Com 13 anos de idade, 14 anos de idade. Depois eu me interessei por hipismo, que é uma coisa que eu amo até hoje. Isso me tirou do teatro. Eu fui montar a cavalo, fiquei montando durante o final da minha adolescência. Até que eu não passei no vestibular, o que foi muito justo, porque eu não estudava nada. A prova de inglês, cara, não é que eu não sabia a resposta, eu não entendia qual era a pergunta. Eu não sabia o que era blanket, que é aquele buraquinho que você tem que botar a palavra. Então eu não entendia o que tinha que fazer. Acho que eu errei todas as questões. E fui muito bem reprovado. Também não passei no vestibular para ator. Fui reprovado na prova de talento específico. A banca achou que eu não tinha talento para ser ator. Aí que meu pai disse para mim, bom, meu filho, você não estuda mais, foi reprovado em tudo, você então é um homem desempregado. E aí, por acaso, eu tinha conhecido uma atriz que tinha dado um curso de teatro, que eu tinha feito um curso, né? E ali havia um iluminador. A Gilda Guilhom. E o iluminador me levou pela mão para ser assistente dele. Então eu voltei para o teatro pela parte técnica, o que eu acho que foi muito educativo para mim, de compreender o teatro pela sua manualidade e não pelo glamour do palco, mas pela circunstância real do eletricista, do cenotécnico, de tudo isso. Havia um grupo de colegas que estavam fazendo uma peça infantil, que tinham me conhecido na escola, e aí me chamaram para aquela peça infantil, era o grupo Manhas e Manias, o ator era o Chico Dias, e aí eu fui para lá e dali eu comecei a fazer teatro e aí, enfim, aí fui virando um ator. Mas houve um elemento de fato casual e um pouco de sorte, digamos assim. E o teatro, como eu dizia, é uma profissão oral para alguém que é dislexo como eu, que escrevia com muitos erros de ortografia, uma profissão da tradição oral era adequada para minhas dificuldades. Você falou aqui da importância da leitura, não é? Então, que você lia muito e lê até hoje, não é? Mas a escrita também, nessa época, você já rascunhava alguma coisa? Você escrevia textos? Eu escrevo como um registro da oralidade, entendeu? Assim, eu não tenho, por exemplo, assim, eu escrevo coisas para personagens terem escrito. Eu escrevi um rap para uma outra peça que eu escrevi chamada A Sombra do Pai. Eu não escrevo um rap, eu, Pedro, eu não sei fazer isso. Mas, quando eu estou escrevendo para um personagem, eu sou capaz de escrever um rap para aquele personagem. Eu sou capaz de escrever uma literatura de cordel para um determinado personagem. Mas, se você prestar atenção, tanto o rap quanto a literatura de cordel são formas de poesia oral. Não são formas de poesia, digamos assim, escrita, entre aspas. O rap e o cordel são improvisos, nascem de improvisos, estão muito ligados a uma literatura oral. Não é, por exemplo, como um poema A Invenção de Orfeu, de Jorge Lima, que é uma obra literária, entende? Eu não me considero um escritor propriamente. A literatura é uma arte que eu não me sinto capaz. Eu sou um oralista, sou uma pessoa das artes orais. E acho elas belíssimas, não me sinto nem um pouco menor por não ser um escritor. Então, escrever para mim é mais uma forma de registrar algo que a minha memória vai perder, do que propriamente buscar uma qualidade literária para o que eu faço. Ô Pedro, mas daí nesse início, lá no Rio de Janeiro, no Manhas e Manias, não é? No grupo, enfim, tem uma parceria que eu queria falar aqui, uma parceria importante, com o Felipe Pinheiro, não é? Ele não é na Manhas e Manias, é depois. Imediatamente depois. Ele já era um ator e ele estava escrevendo um espetáculo e ele me chamou para acompanhar ele naquilo, e ele é um homem muito inteligente, muito generoso, e quando ele percebeu que nós tínhamos uma afinidade intelectual muito interessante, ele me deu ali um status de igualdade. Devo muito ao Felipe. E a gente fez o Bar Doce Bar, que fez um sucesso muito grande naquele pequeno mundinho ali da zona sul do Rio de Janeiro, e é ali que eu comecei uma carreira mais autônoma. Vocês conheceram no Cabaré Valentim? Eu operava a luz desse espetáculo. Década de 80. E dei sorte que esse autor, o Cal Valentim, é um gênio da comédia. Então foi um curso, digamos assim, que eu fiz de literatura cômica. E aí com o Felipe, bom, ele faleceu muito cedo, né? Acho que com 33 anos, né? Ele morreu moço. Vítima de um ataque cardíaco. Mas juntos ali, vocês fizeram muitas coisas. Não só esse que você citou aqui, Bar Doce Bar. Fez 5 espetáculos, foi. Foi a Macaca, a Porta. Não vem com essas coisas de memória. Bar Doce Bar, a Porta, a Macaca, Sede Canastra, The Best, a Besta, que era uma reunião, assim, escrevemos uma coisa para televisão, éramos muito amigos, tínhamos sem querer me comparar, mas tínhamos um Lennon e McCartney ali, tínhamos uma realmente feliz, um encontro muito feliz. Ele era um sujeito
brilhante, talvez uma das pessoas mais inteligentes que eu cruzei nesse mundo. E aí você começa a ter também uma repercussão, né? A casa lotada de todos os espetáculos, o gênero que vocês criaram, o tipo, né? A estética dos espetáculos. Naquele momento foi... Você ganhou o prêmio Mambembe, né? De ator revelação também. Novinho, Fui logo para televisão, fui levado pelo Paulo José, fui levado pelo Antônio Pedro, fiz umas participações de ator, conheci o Fulvio Stefanini. Eu tive muita sorte, sabe? De ter bons professores involuntários, como eu chamo. Na televisão, o primeiro trabalho, formação ilimitada, ou foi antes? Pô, cara, você tá fazendo um game comigo? Não lembro o que aconteceu ontem. Você não tem essa... Não, eu não sei. Eu fiz Formação Ilimitada em algum momento, mas acho que antes tinha umas coisas chamadas Quarta Nobre. Isso. E eu fui chamado pelo Antônio Pedro, que era um ator, diretor, uma pessoa muito bacana, me levou para fazer um papel. Era com a Eva Vilma e o Fulvio Stefanini. Olha aí a memória funcionando. E depois tem o Paulo José, também com o Fulvio, uma outra Quarta Nobre. E aí quando eu conheci o Paulo José foi como ter conhecido Deus, entendeu? Ele era um ator assim... sublime, eu nem representava, eu ficava olhando esses atores mais velhos do que eu, da geração acima da minha, e também o Felipe me apresentou o Amir Haddad, que é um pensador, um filósofo do teatro, que é o meu grande mestre. Rapaz, eu dei sorte, eu estava num lugar ali, sei lá, eu tenho que agradecer a sorte, porque eu tive muita sorte de conviver com pessoas muito... Eu, por acaso, trabalhei com a Fernanda Montenegro umas 4 vezes. Isso é Fiz um filme com ela, entende? Do Cláudio e da Fernanda, dos filhos dela, roteiristas, ele diretor. Tinha cenas com ela memoráveis. Depois eu trabalhei com Domingos Oliveira, tá entendendo? Que gostava de mim. São coisas que eu não consigo agradecer ao destino, sabe? Eu jamais teria sido o ator que, modéstia à parte, eu consigo ser, se eu não tivesse tido por mestres a geração que me precedeu. Ô Pedro, mas tudo bem, acho que tem a sorte, tem o destino, mas tem o talento, eu sou um gênio, é isso que nós vamos falar. Poucos atores são tão bons quanto eu. Eu aceito o seu elogio, mas existe a formação intelectual, é isso que eu acho que eu estou querendo elogiar aqui. Eu estou falando que nós estamos vivendo essa época de que a indústria da internet criou essa falsidade chamada influencers, que é um nome para nada. E como muito bem diz um rapaz que eu adoro chamado Felipe, que comenta grafites de pessoas, vamos estudar, pessoal. Eu estudei muito, entendeu? Essa é a verdade. Eu estudei muito, eu estudo muito e eu estudei observando grandes colegas meus em cena. Petra von Kantz, da Fernanda Montenegro, eu assisti 20 vezes. A Marília Pêra e o Marco Nanini fazendo Doce de Leite, eu assisti 20 vezes. Paulo Otran, eu assistia toda vez que ele aparecia, eu ia ver. Eu ia ver tudo, o tempo inteiro. Quando eu gostava, eu via mais de uma vez, porque eu sabia a oralidade. Mais uma vez, a melhor escola para um ator talvez seja os outros atores. E você sabe, bom, a gente vai registrar aqui a participação dos nossos ouvintes, depois vou seguir aqui o bate-papo, não é? Mas tem muita gente aqui conosco, o Ricardo Sanches com a esposa, obrigado pelo carinho sempre, não é? E aqui a turma do nosso WhatsApp, do YouTube, a Cássio Fonseca Ramos, ele está ouvindo a gente em Aracaju, está ouvindo a entrevista com atenção, muito boa. Maravilha. Obrigado aí pela audiência. Sandro Galinari está aqui também, não é? Agora, Pedro, você fez muitas coisas depois, quando você entrou para a televisão, como roteirista também, não é? E evidentemente como ator, as novelas, os seriados todos, não é? Roteirista você foi da TV Pirata. Eu entrei como roteirista para a TV muito cedo e na verdade, meu primeiro emprego foi como roteirista. Eu quero uma espécie de um blefe, porque eu não tinha nenhuma compreensão exata do que era um roteiro de audiovisual. Eu aprendi muito com o Guel Arraes, que é um cara que veio do estudo do cinema, e ele juntou ali para fazer o TV Pirata a minha geração, e tinha gente de várias coisas. Eu não me considero um bom roteirista. Eu acho que eu sou mesmo um bom ator de teatro. Mas eu sei fazer roteiro para televisão. Aprendi com o Guel, a gente aprendeu meio junto. Ele sabia muito mais do que eu. Eu, na verdade, aprendi com ele. E eu contribuía com a oralidade, entendeu? Assim, com a boa fala para os personagens, com um senso de humor, talvez, que o teatro me fazia ser muito perceptivo da estrutura da piada, da comédia. E ganhei dinheiro lá. Como você bem disse. Rapaz, mas a tua voz... Desculpa. Você devia ganhar dinheiro com essa voz. Você devia gravar coisas e... Você vai ver. Acho que eu vou empresariar você.
Vamos gravar coisas com essa voz aí. Vamos. Muito boa. Olha a minha voz como tá aqui, vergonha. Mas eu fui roteirista e aprendi. Eu era bom datilógrafo. Eu acho que eu era mais datilógrafo do que roteirista. A gente escrevia todo mundo amontoado, um por cima dos outros. Era divertido. E você sempre gostou de personagem, não é? Ah, sim. Eu tenho horror à primeira pessoa. Aliás, cada vez que você me faz uma pergunta sobre mim, eu fico arrasado, porque, sei lá, não leve a mal, tô brincando com claro. você. Não, eu sei. Esse culto... Veja, a senhora psicóloga que estava antes tinha um assunto. Todo artista parece que o assunto dele é ele mesmo. Eu acho que eu fui ficando muito refratário a falar de mim, porque isso não é verdadeiro. O assunto do artista não é ele, é o assunto que ele traz. Mas a indústria estadunidense desenvolveu esse culto à personalidade das celebridades, talvez em substituição à fofoca sobre a nobreza. Como já não há nobreza, existe uma lacuna. Então, de quem nós vamos falar o tempo todo para vender produtos? E aí os artistas, muito ingenuamente, acreditam que são pessoas importantes e a arte deles vai ficando secundária e a vida deles é que vai ficando prioritária. Eu acho isso uma doença social. Faz parte da composição do autoritarismo essa prevalência da biografia à arte. Tanto que hoje em dia há um estilo que é a autoficção. A pessoa vive uma coisa qualquer, escreve uma peça ficcionando o que ela viveu. Eu não escrevo nada sobre o que eu vivi. Eu escrevo sobre o que eu acredito que os outros, eu incluído nos outros, estamos vivendo. E não sobre mim mesmo, entende? Essa obsessão ególatra, eu acho ela amediocriza. Existe essas palavras que eu falo? Deve ter um check fact aqui. Ela amediocriza a amplidão temática da criação artística. Não, mas você sabe, Pedro, eu acho que existe assim, né, uma diferença entre a especulação mesmo da vida particular de cada um, da fofoca, e eu, enfim, né, a gente já se falou muito, né? Você já viu Você aqui... tem razão, vou adiantar. Eu sei que você vai falar, você tem razão. Existe uma curiosidade saudável sobre os caminhos das pessoas. Mas é que eu acho que também a gente precisa, né? Bom, você faz teatro há muitos anos, você sabe a dificuldade que era o fazer teatral, em encher uma casa de espetáculo sem patrocínio, sem lei de incentivo, sem publicidade, não é? Então, eu acho que algumas trajetórias elas precisam ser enaltecidas não pela vaidade, pelo ego, por colocar um artista num pedestal, né? Mas para a gente reforçar isso, a valorização à arte, à cultura e à trajetória, através do seu esforço, do seu trabalho, né? Enfim, a gente já contou aqui de office boy, de cortador de frios, a mesmo a encher teatro e compartilhar isso com o maior número de pessoas, né? Eu acho isso nobre mesmo, né? Falando do artista, né? De conseguir, através do seu texto, da sua mensagem, tocar tanto as pessoas. Amigo, né? você está coberto de razão, ainda mais quando você fala tudo isso aqui, outras pessoas não artistas, as biografias são interessantes. A minha resistência não se deve a nada que se passa entre nós dois, se deve a uma poluição que há hoje em dia, entendeu? Aí eu fiquei mais refratário. Por exemplo, uma vez tiraram uma fotografia minha com uma filha minha recém-nascida na porta de um shopping e publicaram numa revista. Eu entrei com 10 processos contra todas as revistas que publicaram, porque aquilo é a minha privacidade, a privacidade de uma menor de idade. Eu perdi 9. Não há uma compreensão jurídica sobre a privacidade ainda no Brasil. Eu perdi 9. 9 desses processos. Obviamente que a privacidade da minha filha tinha sido invadida e comercializada. Então, num mundo que comercializa biografias e que abusa de menores de idade para vender qualquer coisa a qualquer custo, eu fiquei refratário de ser o assunto do meu assunto. Entendeu? Então, eu concordo com você, você tem toda a razão. Eu respondo com bom grado, até com uma certa... usando essas perguntas quase como uma terapia para falar de mim. Mas eu tenho medo que amanhã alguém vai dizer... Você vai ver amanhã, se não sai uma notinha qualquer deformando algo sim. que foi dito aqui. Sim. Pedro Cardoso faz piada com não sei o que lá. Pedro Cardoso teve crise de... Como é o nome da síndrome? Síndrome do Hulk. Síndrome do Hulk, do programa do Danilo. Entendeu? Parece que ele jogou um copo em alguém. É um mundo muito desonesto, muito poluído. Aí nós dois aqui, duas pessoas, modéstia à parte, honestas. Você é um jornalista honesto, eu respondendo com honestidade, ficamos vulneráveis à imensa desonestidade que está posta na comunicação e à falta de recursos jurídicos
para coibir essa desonestidade. Não, essa história do paparazzi, já te contei mais de uma vez, que o meu tema de TCC na faculdade foi justamente esse, né? Foi celebridades e paparazzi. Eu fui ao Rio de Janeiro, fiquei lá, dei plantão até com os paparazzi para entender, né, como que era essa indústria. Conversei com uma porção de artistas, mas a gente já falou sobre isso mesmo. Esse assunto, né, não acaba, porque hoje o paparazzi é a própria pessoa. Não, com o celular, hoje, com as redes todas. Todo mundo é um paparazzi de si mesmo. Paparazzo, né? Pro singular, acho que é paparazzo. Paparazzi e paparazzo, né? Paparazzi é o plural. É. E o paparazzo... Não parlo italiano. Sim, eu também não. Vorrei parlare italiano, però não parlo. Ô Pedro, aí eu queria entrar num assunto que os ouvintes estão pedindo aqui, é inevitável, não é? Mas antes da gente chegar lá, eu não sei se todo mundo sabe, mas você chegou a fazer uma participação na primeira versão da Grande Família, não foi não? Com Jorge Doria, o Brandão Filho. Já era o Agostinho, não? Não, vou te contar, mas não tá na hora do trânsito. Eu fico preocupado quando eu tô no rádio. Porque tem que dar o trânsito, tem o comercial. Não, eu só tô na dúvida, olha, na dúvida, rádio ao vivo assim mesmo, eu só tô na dúvida se eu paguei o break, se eu paguei o trânsito, o break mesmo. Eu acho né? que você não pagou nada, tá devendo tudo. Das melhor 10h30. pagar. Daí eu vou checar com o Mamone se eu paguei das 10h30. Mamone, você me dá um ok aqui se eu paguei, porque ele tá azulzinho aqui, o Mamone até veio aqui, viu, Pedro? Pra checar, porque tem um azulzinho e tem um amarelinho. E é muito botão aqui, é muito quadradinho, tem um cor-de-rosa. Eu fico nervosíssimo em rádio ao vivo, cara, porque eu nem acredito que tá ao vivo mesmo. Tá ao vivo mesmo? Tá ao vivo. Queria mandar um beijo pra Rosana Saad, que tá aqui ouvindo a gente. Obrigado, viu, Rosana? Um abraço pro Ricardo, a Aldélia aqui também. Mamone, só me dá um toque aqui se eu paguei mesmo. Ó, qualquer hora pra dar o trânsito, eu paro no meio da frase, porque nós temos que manter as informações aí, Danilo. Ó, não, brincadeiras à parte, o Mamone tá chegando aqui só pra tirar essa dúvida mesmo, né? Se eu paguei esse aqui, ó lá, Paulo Marcelo Mamone. Aí, cara, isso cara é o de homem rádio, que manda viu? Lá aí. do Rio de Janeiro. Alguém tem que entender, né? Mamone, ao vivo aqui, eu paguei esse aqui? Pagou. Eu paguei esse, então agora pagou. eu paguei, né? Quando tem essa setinha aqui, você pagou. Eu paguei aqui. Então tá vendo? é esse aqui. Então esse aqui dá pra gente pagar depois. Então a gente vai seguir aqui na prosa. Na hora de pagar, me avisa que eu quero colaborar. Mas o que você tinha me perguntado? Desculpa. Vamos lá, da participação na primeira versão ainda da Grande Família. Não foi quando ela foi ao ar, houve uma comemoração e havia um diretor que me chamou para fazer um personagenzinho lá e eu tive a oportunidade de fato contracenar com Dória, com o Brandão Filho, com a Luísa Mafalda. Foi... Eu não lembro, para ser sincero, eu não lembro bem o que foi, mas foi uma coisa assim, artisticamente... Foi um especial de Natal? Acho que foi. Foi. É uma coincidência, uma mera coincidência. Não era o Agostinho, tinha o Agostinho, que era o outro ator. Ou era? Não, eu não sei, Danilo. Agora você me botou uma dúvida, tem que alguém pesquisar isso. E aí depois, só mesmo, já no início dos anos 2000, isso. É que você foi convidado e também... Não fui convidado, eu me convidei. Você se convidou. Eu me meti lá, eu entrei na sala, tava o Guel e o Maurinho Mendonça, e na Globo a gente ganhava um salário fixo e ganhava chamava aplicações, um percentual a mais quando você estava atuando. E eu queria ganhar um dinheiro de Natal, falei, pô, me dá um emprego aí nessa Grande Família aí, para eu ganhar um a mais aí no Natal. Aí o Maurinho e o Guel falaram, mas eu tenho um papel que não é assim, muito relevante. Eu falei, não tem isso não, quero fazer, muito divertido, Grande Família e tal. E aí entrei assim, porque pedi. Mas é verdade a história que a princípio seria o filho do Linneu e da Nenê, depois que não, acabou... Não, sempre foi o Agostinho, sempre foi o Agostinho. Sempre, que era um personagem assim mais, um pouco, menos principal, digamos assim. Depois tudo ficou de bom tamanho lá. Ô Pedro, que sucesso, né? Assim, é claro, as pessoas falam isso sempre com você, mas se é um sucesso, se é um personagem tão marcante, por que não falar, né? Você ganhou o Emmy. Você ganhou o Emmy. Não ganhei, não. Fui indicado, eu perdi para um ator. Você não ganhou? Não, devia ter ganhado. Mas você pode falar que eu ganhei, que é uma boa fake news. Você não ganhou, Pedro? Não, devia ter ganhado. É uma injustiça histórica. Só se fala nisso nos Estados Unidos. Pensei. Não, quem ganhou foi um ator inglês que fazia o Hercule Poirot, que é um personagem francês. Fazia bem, mas um ator clássico, assim. Mas não ganhei, não. Devia ter ganhado. Muito injusto. Queria mas ganhado. outros todos, qualidade. Foi embora. Tive aquele negócio quando eu não ganhei, como é que chama? Síndrome do Hulk. Saí embora, fui revoltado. Sou péssimo perdedor. Mas enfim, fato é que foi indicado ao Emmy, não é? Falei uma piada, sou péssimo perdedor. Vai ter uma manchete amanhã. Pedro Cardoso se declara péssimo perdedor. Ô Pedro, mas é curioso, acho que nem você sabe o que aconteceu, não é?
desse personagem que é o único do elenco todo que transcendeu mesmo, né? Até hoje é meme, é bordão, é compartilhado a exaustão, as cenas, e pessoas que nem assistiram na época a Grande Família compartilham lá cenas e trechos do personagem. Tem uma geração, né, né, inteira que já assistiu a Grande Família nesse escorregamento que tem agora para no streaming, nas plataformas, enfim. Quer dizer streaming, né? Escorregar, né, a programação, né, descer, né, quando a pessoa quer ver, não é isso? Não é que eu implico com essas palavras em inglês. Eu estou determinado a falar português. Tudo agora é um meeting, me dá um like, é no streaming, eu tô num call. Daqui a pouco a gente vai dizer, eu trabalho no radio. Entendeu? Vou dar um programa de radio, eu tô implicante com isso. Ó, tive outra vez a síndrome. Viu, Danilo? Tive de novo um negócio, como é que chama? Síndrome do Hulk. Fiquei de novo com um gatilho irritado. Mas tem gente que viu no streaming a Grande Família, uma geração inteira. Cara, eu não sei. Chegou 2 pessoas agora na rádio aqui. É a polícia? Segurança. Chegou a segurança. É o Ailton e o Mamone. Só pra checar, é isso mesmo, né? Tá tudo certinho aqui, tá, né? Vamos ver. É que eu tive muito síndrome de Hulk, aí veio a polícia da Band. Preto, né? Eu vou sair. Pedro Cardoso sai algemado aqui, né, do estúdio da Band. Tá. Não, eles só estão checando aqui. Rádio ao vivo é assim mesmo, não tem problema, a gente tá entre amigos. O Ailton Dias e o Paulo Marcelo Mamone só checando se eu paguei de fato aqui o break, né? Porque esse break a gente precisa pagar no horário certinho. Então tá tudo certo, paguei, então eu posso seguir aqui certinho, né? Ailton, brigadíssimo. Vai vir uma terceira pessoa checar isso? Já veio um, não, agora veio 2. É a dupla checagem, né? A verificação aí de dupla checagem. Mas só para retomar, Pedro, então, acho que nem você consegue explicar o que aconteceu, porque esse personagem transcendeu e, enfim, até hoje faz tanto sucesso, né? Eu acho que tem a ver com Mário de Andrade. Eu acho que tem a ver com Macunaíma. Eu acho que o Agostinho é uma versão do Macunaíma. Eu não sabia isso quando eu comecei a fazer. Depois é que eu fui percebendo que ele tinha características do Macunaíma. E eu acho que o Mário de Andrade, ele de fato, ele tipificou um arquétipo brasileiro muito bem feito no Macunaíma, que é essa pessoa que não tem característica definitiva, né? Quando ele fala não tem caráter, é isso que ele quer dizer. Uma pessoa que de fato tem que se adaptar às circunstâncias numa realidade social muito hostil e de uma realidade social também permanentemente um pouco estrangeira. O Brasil, todo brasileiro volta e meia, por isso que eu estava falando negócio de falar inglês toda hora, se depara com um país que parece que não é dele, que parece que não é brasileiro. O Agostinho, ele realmente tentava se adaptar ao mundo, e com uma certa frouxidão ética, mas também com uma certa pureza, né? É muito parecido com o Macunaíma. Eu fui reler na época, e acho que o povo brasileiro percebeu isso, e usa ele para fazer outras literaturas, o que se chama memes, né, que são outras criações correlatas, porque ele é um personagem tipicamente brasileiro. Tem um Zé Carioca, é um arquétipo muito bem definido. Você tinha liberdade para criar, para dar pitaco, para fazer do teu jeito? Imensa, inventei muita coisinha. Agradeço muito os colegas de cena que tinham paciência com minhas digressões criativas, a Guta, sobretudo, que era uma colega muito, muito parceira, o Lúcio, o Evandro, Marieta, Nanini, principalmente o Rogério Cardoso. No sucesso da Grande Família tem uma contribuição do Rogério Cardoso, assim, ele era um ator de uma tradição brasileira que estava se extinguindo, mas ainda deu tempo para nós absorvermos aquela brasilidade imensa que o Rogério trouxe, sabe? Depois o Nanini, com muita habilidade, soube colocar no Linneu características dramatúrgicas que eram antes do seu Flor. Ali é um negócio muito feliz mesmo. O texto da Grande Família era muito bom, a direção, tanto do Maurinho Mendonça, depois sobre o Maurício Faria, também tinha muitas qualidades, embora a televisão sempre... Toda a hierarquia impõe dificuldades, né? Mas havia ali muita competência. Então eu, sei lá, sou mais uma vez grato. Dei sorte, dessa vez dei sorte mesmo. Entrei na sala por acaso, pedi um emprego e os amigos me deram. E as pessoas sentem falta, né, de um produto tão bem acabado, não é? Não há mais. Então, exatamente. Não há mais investimento, porque o capital estrangeiro que entrou no Brasil através da fibra ótica, que são as empresas de internet, ele é um capital que era proibido de operar no Brasil na televisão aberta. Ele operava na TV a cabo, modestamente. Agora, através da internet, ele conseguiu invadir o Brasil. É uma invasão.
entendeu? A quantidade de audiovisual estadunidense que é despejada no Brasil a cada minuto. Canais e canais e canais e canais dentro daquele negócio chamado Você Dentro de um Tubo, que em inglês chama YouTube, né? Isso é um dreno da economia brasileira, porque o dinheiro da publicidade, que é o que sustentava o audiovisual brasileiro, ele agora é drenado para fora do Brasil. Não sei se as pessoas entendem isso. São empresas que ganham aqui o dinheiro e tiram o dinheiro do Brasil. Esse dinheiro que ia para os atores, que ia para os artistas, que ia para os técnicos, que ia para os eletricistas, ele não vai mais. Ele vai para um técnico, para um ator, para um eletricista, para um roteirista estadunidense. Quem está enriquecendo com essa invasão é os Estados Unidos da América ou os ingleses, não somos nós. Ah, mas traz programação da Coreia. Não está enriquecendo o ator da Coreia, não está enriquecendo essas coisas. Eles investem aqui, investem uma miséria. Pagam mal, têm pouco interesse cultural pelo país, querem vender na maioria das vezes apenas violência, como se a pobreza brasileira só produzisse violência, o que é mentira. A pobreza brasileira produziu culturalmente talvez o melhor que o Brasil já teve. Produziu o samba, produziu, e se tiver oportunidade de educação, produz advogados, engenheiros, médicos, cientistas. Então eu sou mesmo hoje, tive de novo o ataque da síndrome do Hulk. Esse é um gatilho. Eu acho que o Brasil é extremamente passivo, que o empresário brasileiro é hesitante, o empresário de audiovisual. O que a Globo fez, por exemplo, de não me dar uma oportunidade lá dentro, quando acabou a Grande Família, é incompreensível do ponto de vista comercial. Eu, naquele momento, tinha um prestígio comercial perante o público muito grande. Eu apresentei projetos lá. Por que eles não se interessaram? Porque tem uma visão pequena do país e tem medo da minha posição política. Minha posição política nunca fez mal aos negócios nos quais eu estive. Eu sempre soube trabalhar, ser produtivo e ter um desejo de justiça social para o país. Não vejo antagonismo entre uma coisa e outra. Não vejo também antagonismo entre o comércio e a justiça social. Agora, tudo tem que ter limites. Até o comércio tem que ter limites. O comércio também não pode se valer de tudo a qualquer preço. Você entra hoje em dia num banheiro na estrada para fazer pipi e você tem que pegar um negócio numa roleta e na hora de ir embora você tem que percorrer a loja inteira. É uma falta de respeito com a individualidade das pessoas. Uma coisa que te custaria 3 minutos, custa 5, ou 7, ou 8, para ver se você cai na tentação de comprar alguma coisa. Você entra num shopping e as escadas rolantes são distribuídas de modo que você tem que percorrer todos os corredores. É uma falta de respeito, mais uma vez, do comércio. O comércio, a gente vive num mundo que foi organizado pela Revolução Francesa e pela Revolução Liberal Americana, que é a Revolução da Independência. E eles eram comerciantes. Então eles conquistaram a liberdade para nós, muitas liberdades civis, muitas liberdades, mas não impuseram ao comércio nenhum limite ético. É hora de fazer uma revolução para impor limites éticos ao comércio. O comércio não pode tudo. Então essa minha posição, por exemplo, que é uma especulação teórica sobre a política, ela não é contraproducente. Ela... Diga. Não, desculpa. Não, eu nem sei o que eu ia falar. Ô Pedro, você é um cara que se posiciona isso desde sempre, não tem nada de errado nisso, a gente vive ainda numa democracia, tá tudo certo, você gostar do preto e eu do amarelo, tá tudo certo. Claro. Você acha que, por expor pensamentos, enfim, ideais, ideologia, se posicionar... muitas portas foram fechadas para você? A Rede Globo não me recebe em programas de entretenimento cultural que eles têm. A Rede Globo me recebia antes, quando eu trabalhava lá. Quando a Rede Globo não me recebe nos programas de divulgação da cultura brasileira que ela tem, não é a mim que ela está prejudicando, é o Brasil. É uma obrigação dela, como uma empresa de jornalismo, dar visibilidade àquilo que for culturalmente relevante. Se o que eu faço era relevante quando eu tinha uma relação comercial com a TV Globo, agora deixou de ser? Ou a Rede Globo não me recebe porque eu falo coisas contrárias ao interesse da Rede Globo? Eu falo coisas contrárias ao interesse da Band, ao interesse do UOL. Eu, quando vou numa empresa, eu sempre deixo claro que não vejo incompatibilidade entre haver uma divergência entre eu e a empresa e o fato de eu estar aqui. Se eu, para sentar aqui, só tenho que falar coisas que agradam aos donos da Band, então não quero sentar aqui. Se eu, para que a Globo me receba nos programas de entretenimento dela, não posso dizer que na Rede Globo, quando acabou a Grande Família, não havia espaço para um projeto artístico de um ator, então
Quem está errado é a Rede Globo, não sou eu. É uma falha moral da Rede Globo me silenciar porque eu digo coisas que são contrárias aos interesses dela. Se eu falo que o jornalismo da Rede Globo eventualmente é desonesto com o Brasil, isso é uma opinião digna. Eles têm que me dar voz lá dentro, para eu dizer isso lá dentro. A democracia é isso. A democracia é que o poder econômico não pode, pelo poder econômico, silenciar a divergência. Se eu sou uma divergência da Rede Globo, eles têm obrigação, pela relevância cultural do que eu faço, de me dar voz. Ou eles têm que argumentar: o que você faz não é relevante culturalmente. Ô Pedro, no teatro você não encontra nenhuma dessas barreiras? Encontro? Você encontra? Claro que encontro. Eu posso ter dificuldade de trabalhar em teatros que carregam nomes de empresas. Agora os teatros vendem. Name rights, que é mais uma Names palavra. rights. Mais uma palavra olha em inglês. Para fingir que não é nada. Direito de botar o nome. Então a empresa dá um dinheiro para o teatro e coloca lá um nome. O fascismo brasileiro, ele tem grandes empresários brasileiros metidos nesse fascismo. Eu não sei se o dono dessas empresas querem uma peça como a minha num teatro que tenha o nome dele. Entende? Então, é claro que também no teatro, isso é só o começo, tá? O fascismo está se instalando no Brasil, nós estamos caminhando a passos largos para um regime autoritário de falso fundamentalismo religioso, e isso vai piorar muito se a gente realmente parar de brincar que não está acontecendo nada. Tacaram fogo no país inteiro agora para agredir o governo do Lula. Então, eu sofro revolta, como é que chama isso? Resistência em todas as áreas da minha atividade profissional. Só não sofro resistência, modéstia à parte, do público. E vai. Pode até não gostar, mas encontra um trabalhador honesto. Pode não gostar do espetáculo, mas encontra alguém, honestamente, expondo uma visão poética do momento. O Sérgio Pinheiro está aqui com a gente, o Luiz Pazini. Quem mais aqui que mandou mensagem? Deixa eu ver. Hoje as séries e programas não têm a mesma qualidade. Quem que mandou essa mensagem aqui? Edson Gonçalves, né? O João Celeste, gostei da linha crítica do Pedro Cardoso, não é? O outro aqui que mandou mensagem, a Vera, que saudades, né? Família toda reunida para assistir o programa. Cheguei agora, que pena, adoro o Pedro, Etel. Mas olha, dizer que a entrevista fica na íntegra, disponível no YouTube, nos agregadores todos de podcast, tem reprise também mais tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, deixa eu pegar aqui o horário certinho, porque você que perdeu pode acompanhar novamente hoje. Deixa eu pegar aqui às 23 horas, hoje às 11 horas da noite tem reprise, viu? Para você pegar desde o início aí o bate-papo com o Pedro Cardoso, não é? O Carlos Costa, tá aí um cara que pode fazer uma entrevista durar horas sem cansar o ouvinte. E olha que antes eu tinha ali uma opinião diferente do Pedro Cardoso, não é? O outro aqui, Pedro e Rogério. Danilo, qual seria a opinião diferente que o colega poderia ter? Veja como a gente vive num mundo confuso. O conteúdo do que nós estamos conversando aqui, eu já manifestei inúmeras vezes. Mas a informação que chega para as pessoas é de tal maneira uma informação de má qualidade. Quando eu cheguei aqui, permita, já que eu falei coisas tão negativas, falar coisas positivas. Eu cheguei elogiando aqui a Band. Foi mesmo. Eu cheguei aqui elogiando que é bacana ter uma empresa que há tanto tempo existe, que eu cheguei aqui, tá um prédio bonito, o prédio tá limpo, tem uma opção de gente trabalhando, empregos estão sendo dados, tá entendendo? Eu quando falo mal da Globo, eu sempre falo também muito bem da Globo. E aí vem pessoas me acusar que eu falo bem da Globo. A Globo tem muitas coisas positivas. A Globo fazia novelas de Dias Gomes, que é um escritor comunista brasileiro, um homem extraordinariamente talentoso. Então nada é simplesmente bom ou mal. Isso é que eu reivindico. É uma maturidade nossa de podermos ter divergências civilizadamente, educadamente e não nos eliminarmos. Então, não sei o que lá, isso aqui não vem mais aqui, porque falou não sei o que lá. Veja, acabei de falar uma coisa bonita da Band. Eu sei o esforço que é para um empresário manter uma estrutura desse tamanho num Brasil que está sendo agredido pelo capital estrangeiro. A Globo também está lutando. Eu, às vezes, luto a favor da Globo, embora faça ela a censura que acabei de fazer, que é realmente uma falta de respeito com o público, não me receber lá.
Ô Pedro, mas isso que é de novo, né? Isso, não sendo repetitivo aqui, mas isso é que faz parte de uma democracia, né? A gente poder conversar, passar por todos os assuntos de uma forma assim, sem a síndrome do Hulk, sem agressão, sem a violência, né? Colocando os pontos, né? E estando aberto também ao que o outro tem a dizer. O suportar a divergência. Suportar a divergência. Não vamos concordar em tudo. Talvez, se suportarmos a divergência por algum tempo, a gente consiga se influenciar no verdadeiro sentido da palavra, e não o sentido que é dado ela hoje nos internet, influenciadores, que não são apostadores em nada. Mais uma aqui, a Maria Fátima, a Sinaia Maria Lopes Cardoso, também é o mesmo sobrenome aí do Pedro, né? E só mais uma curiosidade, já que a gente tá falando, enfim, sobre tantas coisas, você sabe que uma vez eu fui te assistir, acho que no próprio Renaissance, e tomei um susto ali, né? Porque do meu lado sentou o FHC, Fernando Henrique Cardoso, que é o seu primo, né, Pedro? É de segundo grau. Ele é primo-irmão da minha mãe. Primo-irmão da minha mãe. Da sua mãe. Então é seu parente, né? Vocês têm meu primo. Seu primo. E o Ivan também. Ivan Cardoso. Meu primo também. Seu primo também. Também irmão da minha mãe. Não sei, Danilo, pelo amor de Deus. Eu vou começar a perguntar da tua vida agora. É uma covardia. O Ivan também. Mas essa aqui, essa ouvinte não, né? Sinaia Maria Lopes Cardoso, essa não é da família. Mas você sabe que foi muito legal aquele dia, né? Eu acho que eu fui assistir o One Way com você e a Grazi. Ele foi lá, e aí encontrei junto ali do meu lado, sentado ali. Ele é uma pessoa ótima. Depois eu estive com ele também. Ouso dizer que sou amigo dele, assim, não é só primo, é uma pessoa com quem... Agora, veja que coisa interessante. Eu nunca votei nele. E quando ele foi presidente da República, eu nenhuma vez fui lá. Eu fui convidado a fazer um anúncio para o Banco do Brasil, quando ele era presidente, respondi, não posso fazer. Era um dinheirão. Mas o presidente não tem nada a ver com isso. Eu falei, não interessa. Jamais ele poderá se livrar da suspeita, nem eu. Então não aceitei fazer. Veja, ele é meu amigo, é meu primo. Eu achava naquele momento para o Brasil era melhor um governo que representasse a classe trabalhadora simbolicamente. Embora o Fernando Henrique não fosse uma pessoa da classe trabalhadora, ele fez muitas coisas úteis para a classe trabalhadora, principalmente a estabilização da moeda. Sim. Tenho divergências, talvez, com alguma política do governo dele, mas não é o presidente da República que estabelece tudo que se passa no governo dele. Isso também é uma má compreensão monolítica, não é? Como é que é quando tem um Deus só? Monoteísta da política. Existem vários deuses. O cara é gerente do executivo. Olha o Lula agora, emparedado aí por um congresso que a gente se descuidou, e é um congresso com enorme suspeita de desonestidade de diversos deputados que estão lá, obviamente atrás de orçamentos secretos, tudo que o autoritarismo brasileiro nos 4 anos que esteve no poder instalou dentro desse sistema político nosso. Então, as críticas que eu tenho ao governo do Fernando Henrique não são necessariamente críticas à pessoa dele, mas ao que ele conseguiu fazer ou não conseguiu. E também são críticas humildes, como as minhas críticas ao Lula também são humildes. Não tenho a menor ideia de que eles sabem muito mais do que eu administrar o país. São críticas leigas, críticas de um eleitor. Nada disso. De um brasileiro. Diferentemente da Rede Globo, impediu minha amizade com ele. Nunca deixamos de nos falar, ou de nos gostar, ou de termos senso de humor, porque eu não votei nele, o que, na minha opinião, é um elogio imenso que eu faço a ele. Demonstra uma grandeza democrática imensa e a grandeza afetiva igualmente imensa. Assim como também sou crítico ao PT, e muito. Agora, o PT não vai deixar de me receber, espero, porque eu tenho críticas ao PT. Porque se o PT também for igual à Rede Globo, só fala com quem só elogia, então eu também não quero falar. Ô Pedro, na reta final aqui, dá tempo da gente, antes do break, antes do trânsito, viu? Eu tenho que tomar um calmante. Você é uma pessoa que provoca a síndrome do Hulk nos seus entrevistados, Danilo. A gente fica aqui transtornado. De forma alguma. Olha, dá tempo da gente colocar a participação do ouvinte Bandeirantes, que está aqui desde o início, participando, interagindo aqui conosco. Vamos lá. Bom dia, amigos da bancada aí. Pedro Cardoso, esse cara é monstro, é fera demais. Quanto que eu me diverti com esse cara. Que ator excepcional. Faz falta nas telinhas aqui do nosso
do nosso cotidiano aqui, deixou saudade, e eu mato a saudade aí, sempre buscando alguma coisa na internet. Tem uma história muito boa dele, queria saber se é verdade. Ele costumava almoçar no restaurante, numa certa região, passava pelaquela estrada, e uma vez ele entrou lá, queria que ele confirmasse se é verdade essa história, e sentou na mesa para que fosse servido por um garçom, e na verdade estava tendo um casamento. Estava organizando para um casamento lá, e o pessoal acabou tirando foto, feliz com a presença dele, e convidou ele para voltar mais tarde para esse casamento, e ele voltou depois. Isso é verdade? Queria que ele confirmasse se é uma história que o povo conta aí. Olha, o horário tá apertadíssimo aqui, mas Pedro, diga lá, é verdade? Não, é verdade. Eu realmente sentei no restaurante, a gente tinha uma festa de casamento e a noiva achou que o pai tinha me contratado. Mas eu tava vestido igual um mulambo, tava viajando de automóvel, e aí eu fiquei lá, tirei fotos, não ia desmentir, o pai olhava pra mim e dizia, não, tudo ok, vamos nessa. Era o casamento da moça e foi engraçado. Mas nosso tempo tá acabando, que tá na hora. Danilo, cumpre aí o comercial, temos que pagar. Ô Pedro, mas antes aqui do comercial, eu queria te agradecer demais aí. O Pedro saiu ontem tarde do teatro, chegou cedíssimo aqui, ele tem uma questão aí com o horário, chegou antes do horário, ficou esperando aqui. Pedro, mas queria te agradecer mais uma vez pelo papo, pela construção, pela amizade, pela parceria aí, e convidar os ouvintes a irem ao Teatro Renaissance, sexta, sábado e domingo, com o Recém-Nascido, que é extraordinário, e mais na semana que vem, quinta-feira, o Alto-Falante no Clube Barbichas de Comédia. Pedro, brigadíssimo, viu? Obrigado mesmo. Querido, agora o comercial espera um minuto. Deixa eu te falar uma coisa legal. É muito importante para a democracia jornalistas como você. Eu prefiro dar entrevistas a escrever posts para o Instagram. O jornalista é um mediador fundamental entre o fato e a pessoa. Então, eu é que te agradeço a gentileza de me receber, o respeito intelectual que você sempre trata quem chega aqui. É muito valoroso mesmo. Espero que a Band faça de você diretor-geral. Pedro, brigadíssimo. Um bom fim de semana. Obrigado, um abraço, viu? Amigo. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay, a conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação, consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Viva! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay, a conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação, consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI.
Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Trânsito. Destacando o trânsito agora no corredor da Avenida dos Bandeirantes, no sentido da Marginal do Pinheiros, onde o motorista agora encontra trânsito lento na passagem ali pelo viaduto Jabaquara, até a altura da Avenida Miruna. O restante do caminho tem boas condições até a chegada ao acesso à Marginal. Quem vai no sentido da Rodovia dos Imigrantes, alguns pequenos trechos de redução de velocidade, mas dá para seguir sem interdições agora. Novidade no fogo, o corte Tomahawk chegou para acertar em cheio o seu paladar no menu da experiência completa. Faça a sua reserva no fogo de chão e aproveite por tempo limitado. Bandeirantes. Estradas. Mais do trânsito em rodovias. Quem vai no sentido do interior, pela rodovia dos Bandeirantes, faz um caminho tranquilo agora sem problemas, apesar do movimento intenso. Quem vem para São Paulo enfrenta trânsito lento entre o quilômetro 30 e o 28, por causa de um acidente que aconteceu por ali mais cedo. Depois dali a condição melhora bem. Bradesco Seguro Moto, tranquilidade para você e proteção para sua moto. Fale com seu corretor ou gerente Bradesco e saiba mais. Bradesco Seguros, com você sempre. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Trânsito. O trânsito pela Avenida do Estado é lento no sentido da Marginal do Tietê, ali na altura do Parque Dom Pedro II, na passagem pela Avenida Mercúrio. Depois tem lentidão entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a Rua Tapajós. Pro Ipiranga tem lentidão desde a Cruzeiro do Sul até o Mercadão. Depois dali a condição melhora bem. A Enel investe em melhorias e manutenção da rede elétrica para oferecer energia segura aos clientes. São mais de 6 bilhões de reais até 2026. Enel, mais perto de você. Acesse enel.com.br. 11h59, por imposição da lei. A gente vai seguir agora na rádio com propaganda eleitoral gratuita, mas tem mais 10 minutinhos no YouTube, nos aplicativos Bandplay e Band Rádios, com o Pedro Cardoso, que não foi embora, tá aqui. A gente vai seguir mais 10 minutinhos aqui nas plataformas digitais. Meio-dia em ponto, a gente segue aqui com mais um chorinho, mais 10 minutinhos pela internet, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pelos aplicativos Bandplay e Band Rádios, com mais 10 minutinhos de... Porque a gente saiu do ar na rádio, na normal, rádio. Porque entrou a política. Isso. E a política não entra aqui. Não entra aqui. Por que não entra? Porque a empresa é estrangeira. Porque a obrigação que a gente tem é veicular na rádio. Porque a rádio o Brasil controla, entendeu? A lei brasileira controla. Agora, a gente agora está aí nas empresas de internet que divulgam por fibra ótica. Isso o Brasil não controla, mas ainda é o Brasil. É isso que eu estou falando, por isso que eu quis ficar. Sim. Tá entendendo? Olha o problema legal que é isso. A gente está perdendo a soberania. Tô tendo de novo o ataque da síndrome do Hulk. Eu tenho que ser retirado do estúdio. Olha, Pedro, quem mandou mensagem, sabe quem mandou mensagem, Ailton? O João Bicev. O João Bicev adorou aqui, excelente o programa hoje. Obrigado, Bicev. Um abraço pra você, saudades, viu? E tem uma participação que a gente não conseguiu contar a história do casamento, enfim, ficou apertado. Mas então, é verdade. Então não, verdade. Você entrou no casamento, tava lá, a noiva achou que o pai achou que era... Eu tinha me contratado como artista, eu nunca fiz isso, mas artista que é contratado pra ir a eventos assim... E o engraçado é que eu estava muito mal vestido, então era uma coisa assim, ficou meio exótico e tal. Foi divertido. Tem mais 3 aqui, vamos colocar aqui, dá tempo. Agora dá tempo. Ô, Rádio Bandeirantes, que é Murilo de São Vicente. Cara, um prazer estar escutando esse monstro aí do teatro aí, cara. Eu assisti muito a Grande Família por causa de você.
Jogo de você, Pedro Cardoso, famoso Agostinho. Ah, muito engraçado, muito engraçado. Referência, molecada te imita até hoje. Gente, putz, cara, todos os trejeitos, realmente fantástico. Fala, Danilo, parabéns pela entrevista. Esse homem eu costumo chamar ele de mestre. Meu nome é Marcelo Brito, eu moro em Aracaju, mas sou de Monte Santo, na Bahia. E eu levo o Agostinho comigo a vida inteira. Eu sempre fui fã do trabalho do Agostinho, né? Do personagem do Agostinho. Inclusive as calças que o Agostinho usava, eu ainda continuo usando até hoje, algumas delas. Aquele modelo quadriculado. E marcou a minha vida, assim, tipo uma espécie de personagem também. Marcelo Agostinho. Grande abraço aí. Parabéns e muito sucesso para vocês, tá? Que bom ouvir essa entrevista. Bom demais. Bom dia. Quero parabenizar a Bandeirantes nesse momento, que está levando ao ar uma das mais brilhantes personalidades da atividade artística no país, Pedro Cardoso, um perseguido, mas um cara brilhante. Pedro, vou falar diretamente para você. Você disse aí na entrevista, né, que você aprendeu olhando os outros. Você aprendeu olhando principalmente aqueles atores que pactuaram a sua atividade pela pantomima. A arte de expressão é fundamental. Uma expressão fala mais do que uma palavra, do que uma frase, né? E quero parabenizar você porque é o seguinte, cara, você pontuou bem, nobreza e pobreza. Sabe o que separa? Apenas um O, porque a nobreza é a pobreza de espírito, a pobreza de humanidade. E a pobreza é o que vem em seguida, é onde estamos todos aqueles sensíveis e humanos. Aqui quem fala é Carlos do Tatuapé, parabéns mais uma vez. Queria agradecer os ouvintes aí pela audiência, pela companhia em mais uma semana, mais um sábado. Eu sei que o Pedro é avesso a essa palavra mesmo, celebridade, não é? Mas isso é genuíno, né, Pedro? Esse carinho, essa admiração. Não, isso é muito eu não gostoso, sou avesso. Né? Eu sou avesso a... O Chico Buarque falou o Chico Buarque é um homem muito inteligente. Ele uma vez falou uma coisa muito legal. Ele falou, nesses nossos tempos em que o artista é mais importante que a sua arte. É isso que eu acho que eu sou avesso, de que o artista fique mais importante que a arte dele. Agora, quando as pessoas me cumprimentam assim, com esse carinho, pelas coisas que eu fiz na televisão ou no teatro, eu não sou avesso, eu fico explodindo de vaidade. Eu tenho uma síndrome do Hulk de amor, é o contrário. Você sabe que o Thiago Montagnoli, Danilo, todos comentam no papel do Pedro Cardoso como Agostinho, a grande família, mas eu reverencio um papel muito bonito dele em Que é Isso, Companheiro. Um abraço, Thiago Inesta Montagnoli, acho que é isso, perdão aí, Thiago, se eu errei seu sobrenome. E aí eu queria também falar de um filme que é um dos meus favoritos, eu tenho DVD, só não te trouxe aqui para autografar porque tá em Sorocaba, metade da coleção fica em Sorocaba, metade fica aqui em São Paulo, que é O Homem que Copiava. Esse filme é fantástico. Fantástico. Jorge Furtado no seu melhor, né? Ele é muito meu amigo meu até hoje, gosto muito dele, e esse filme foi um privilégio, roteiro extraordinário, o Lázaro chegando na profissão, a Leandra Leal, a Luana Piovani, a gente teve um encontro muito feliz. Mas é o Jorge. O Jorge é a produtora dele. O cinema é um negócio muito... é uma indústria, sabe? O que eu amo em trabalhar com o Jorge é porque a produtora dele, que é comandada pela Nora, é a esposa dele, mas isso é irrelevante, criava no set um ambiente não industrial, um ambiente de fato artesanal, o que é uma mágica, porque aquilo é uma indústria. Os custos, o modo de produção e muito da qualidade que eu vejo no trabalho do Jorge vem desse set de filmagem onde você não se sente dentro de uma indústria, mas dentro de um artesanato. Ô Pedro, você me perguntou aqui fora do ar se eu tenho vida, né? Agora eu vou perguntar no ar, você tem vida? Tenho. Mas você, o que você gosta de fazer, não é? Você vai muito ao teatro, você já disse que gosta de ler, você gosta de assistir filme, você vai ao cinema, assiste documentário, você pratica atividade física, cavalo, você ainda anda, o que você gosta de fazer?
No momento eu mais trabalho do que faço qualquer coisa do tipo divertimento. Mas se eu tivesse tempo e dinheiro, eu gostava de andar a cavalo, que realmente adoro, ou de dirigir um carro de Fórmula 1, que eu também adoro carros, mas não para correr irresponsavelmente nas ruas. Num ambiente controlado, evidentemente. Não, gosto de carro da máquina, de dirigir com segurança e tranquilidade. Acho os limites de velocidade baixos para os carros atuais, mas gosto de automóveis. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é estar com minhas filhas e com a Graziella e aí qualquer coisa que elas queiram fazer, para mim, estando com elas, eu tô bem. Ô Pedro, elas não falo mais nada sobre a minha vida particular. Ou vou começar a te fazer perguntas terríveis. Terríveis. Mas o Pedro é assim, eu conheço o Pedro, né? O Pedro já foi, né, muito no Jô Soares, saudoso Jô Soares. Aliás, tem uma, né? Acho que no João Zimei que você foi com o Felipe. O Jô era isso, né? O Jô fez um trabalho pelo Brasil imenso, né? E aí teve uma até que você tá entrevistando o Jô, né? Perguntando, nunca me esqueço, perguntando quem foi a pessoa que puxou o Jô, que deu um incentivo, que deu... né? O que ele tava dando para nós, né? Sempre fico curioso também. A melhor entrevista é uma conversa, eu acho, acaba sendo. Agora tô curiosíssimo. Eu acho que eu vou com você para Sorocaba hoje. Vamos lá. Vamos lá conhecer teus pais e ver tua coleção. Não, e você sabe, falei para você na hora que eu saí do teatro aquela vez e depois liguei para eles. Acabou tarde, porque agora mudou o horário, tá até mais cedo, graças a Deus vai ser 9 horas. Às 9 horas. Mas depois, no dia seguinte, liguei para eles. Falei, vocês precisam vir aqui para São Paulo para assistir o Recém-Nascido. Falei mesmo, de verdade. Eles ficaram muito entusiasmados. Fica até 22. Eu vou lá fazer para eles hoje. Vamos embora lá, tem almoço? Tem almoço. Hoje vai ter a festa da primavera lá no condomínio, lá no bairro. Lá. Então, tá combinado. Tô brincando, não vou não, mas um dia vamos. Vai ter uns comes e bebes, né? Mas é isso, o interior também é muito carente, né, Pedro? Eu que moro em Sorocaba, que é uma cidade grande, quase acho que 1 milhão de habitantes. Eu andei fazendo teatro pelo interior, e vou ser sincero com você, era bem no momento que estava a campanha eleitoral, não a última, a penúltima, e havia já no ar uma tristíssima, divórcio do Brasil com a sua alma. O autoritarismo é um divórcio do Brasil com a vocação democrática, que é o único futuro possível para nós. Eu fiquei muito assustado com o dinheiro que a agricultura... Agora chama agronegócio, isso é outra palavra mentirosa. É latifúndio de monocultura, igual a gente aprendia na escola. Latifúndio de monocultura, é o que sempre foi. O Brasil tem que fazer a reforma agrária, agronegócio. O agro é pop, o agro é ogro, o agro é pop. Tudo é publicidade. Tem nada contra a agricultura. A agricultura é uma coisa maravilhosa. Se ela for economicamente benéfica para todos que estão envolvidos na atividade e não para um grupinho pequeno que vai ficar milionário. Isso corrompeu a alma do interior do Brasil. Esse dinheiro, que é um dinheiro ganho em cima da mais-valia do povo, ele sempre corrompe a alma do povo brasileiro. E eu encontrei um interior que estava um pouco desinteressado da liberdade. Foi um pouco triste. Pedro, te agradecer agora mais uma vez, de novo. Não, que agora acabar de novo? A gente voltou pro ar. Estamos na rádio agora. E agora, para encerrar, colocar um ponto final mesmo aqui no Do Bom e do Melhor. Peraí, nós estamos na rádio. Vocês estão de brincadeira Estamos comigo. Na rádio, estamos ao vivo na rádio. E quanto tempo a gente tem agora na rádio? Nada. Manda um abraço aí pros ouvintes. Adorei estar aqui, sempre uma alegria. Pedro, valeu, brigadíssimo.